Olá a todos, novamente com um vídeo aqui para o canal. Hoje eu quero falar de duas bandas que eu considero os maiores expoentes em seus respectivos estilos. No caso, os dois estilos mais extremos da música pesada, o black e o death metal. Então, as duas bandas que eu vou falar são as que eu considero não exatamente as maiores. Assim, eu acho que isso aí é muito relativo, essa questão de maior ou melhor. Mas eu considero as mais importantes em seus estilos. E particularmente são as que eu mais gosto também. Então, coincidentemente, eu considero elas as maiores de seus estilos e também as que eu mais gosto. A primeira banda que eu vou falar é o Battery. O Battery é, na minha visão, a maior e melhor banda de black metal da história, porque eu entendo que, por exemplo, o Venom, que muitos consideram como uma precursora do black metal, a sonoridade do Venom, na minha visão, não é black metal. Ela tem muito mais assim um metal tradicional, como muito parecido com influência muito forte de Motorhead, por exemplo, mas quem faz o primeiro black metal com as características que depois viria a se tornar ainda mais evidente com as bandas da Noruega é o Battery. O Battery foi formado em 1983 na Suécia pelo Quorthon, né, o Thomas Forsberg, que adotou o pseudônimo de Quorthon. Então esse aqui, de 84, é o primeiro álbum da banda. Em seguida, em 85, eles gravaram o The Return, que também é um álbum que manteve a mesma sonoridade do primeiro, né? Depois veio o Under the Sign of Black Mark, ainda nessa mesma linha, né, dos três primeiros. Um pouco mais para frente ia acontecer a mudança, né, que faria com que o Battery também fosse o criador de um novo estilo, assim podemos dizer. Em 1988 veio o Hammerheart. Aqui já existiam características do chamado Viking Metal, né? Que se denominou chamar assim a forma como o Battery criou esse estilo dentro do metal, né? Esse subestilo, né? E em 1990 veio o Blood, Fire, Death, né? Que muitos consideram o primeiro álbum da história que pode se chamar de Viking Metal, né? Com aquela sonoridade mais assim, um pouco mais lenta, né? Não tão agressiva, e ao mesmo tempo com aqueles coros épicos lá, com aquela temática falando mais dos vikings mesmo, né? Aquelas lendas e tal. Então foi nesse álbum Hammerheart de 1990. Depois, em 91, veio o o Twilight of the Gods, perdão, esse aqui. Em 1993 veio o Requiem, que daí já é uma volta um pouco às origens do Battery, aqueles primeiros álbuns, né? Em 1995 veio o Octagon, né? Que também é um álbum já com uma sonoridade mais parecida com os primeiros álbuns. Em 1996 veio o Blood on Ice, que é esse álbum aqui, que também já volta para a sonoridade viking, né, que ele havia feito em 1990. Aqui lembra muito um Manowar Viking, né, se é que se pode fazer essa comparação. Em 2001 veio o Destroyer of World. Esse álbum aqui, para muitos, é o mais fraco da banda. Eu também vejo dessa forma. Eu considero esse aqui o álbum mais fraco que o Battery gravou. E em 2002 e 2003, o Battery gravou o Nordland 1 e 2. Aqui nessa edição, né, em vinil, estão os dois, o Nordland 1 e o Nordland 2. Então foram os últimos trabalhos do Battery, mantendo aquela sonoridade mais viking, né? E em 2004, infelizmente, o Quorthon acabou falecendo, e com isso
a banda chegou ao fim, porque na verdade ele era o homem que fazia tudo na banda, ele era o faz tudo da banda, ele era 100% da banda. Então, obviamente, com o falecimento dele, a banda acabou, infelizmente. Então, mas deixou um legado musical muito bom, principalmente para quem é fã de música extrema e black metal. Não é o meu caso, eu não sou exatamente um fã de black metal. Eu gosto de algumas poucas bandas, mas o Bathory com certeza é uma delas e é a principal, na minha opinião. A outra banda que eu vou falar é a banda Death, né? A banda criada pelo Chuck Schuldiner, né? Em 1983, na Flórida, nos Estados Unidos. E, embora eles tenham gravado o primeiro álbum da banda, embora o Death tenha gravado o primeiro álbum em 1987, que é esse aqui, o Scream Bloody Gore, ele é um álbum que foi, embora tenha sido feito em 1987, como eu falei, já existiam outros álbuns com a sonoridade do death metal, como por exemplo o Seven Churches do Possessed, mas o Death meio que elevou a sonoridade a um outro patamar, né? E realmente lapidou o estilo. Então acabou se tornando uma espécie de pai do estilo, mesmo que não tenha sido exatamente a primeira banda a fazer um álbum de death metal, né? Então esse é o primeiro álbum da banda. Em 1988 veio o Leprosy, né, que mantém essa pegada death metal assim. Só que o Death tem uma característica que me agrada. É uma das poucas bandas de death metal que eu gosto, justamente porque ele não faz um vocal exatamente gutural, aquele gutural extremo mesmo. Ele tem um vocal assim que aos meus ouvidos soa mais agradável. Então essa é uma das razões que também eu acabei gostando, mesmo não sendo um fã de death metal também. Em 1990, a banda gravou o Spiritual Reeling. Esse álbum aqui já tem um pouco mais de melodia, né? Claro, dentro da pegada death, mas tem um peso e melodia na medida certa. Então, esse é um álbum também excelente. Em seguida, veio o Human, em 1991. Também um álbum com uma sonoridade impecável, muito bom mesmo. Em 1993 veio o Individual Through Patterns, que também é um álbum muito legal, muito bom mesmo. Em 1995 eles gravaram o Symbolic, o Death gravou o Symbolic também, mantendo a mesma sonoridade. O Death não gravou nenhum álbum assim que possa ser considerado fraco. Em 1998, o último álbum da banda, o The Sound of Perseverance. Nesse álbum aqui, o Chuck já estava, já descobriu, pouco depois desse álbum, ele já acabou descobrindo que ele estava doente. Ele teve um câncer muito agressivo e em dezembro de 2001 ele acabou falecendo. Então são duas histórias até de certa forma parecidas, né? Dois precursores do estilo, duas bandas precursoras do estilo, que infelizmente no início do século XXI agora, um em 2001 e outro em 2004, os líderes da banda acabaram falecendo, o que causou o fim das duas bandas. Então fica aí o registrado, o legado, né, dessas bandas, o que essas bandas deixaram para seus estilos. E para quem quiser conhecer, mesmo quem não seja fã de black ou de death metal, como é o meu caso, mas queira ter algo desses estilos, eu recomendo, na minha opinião, as duas melhores bandas. O Bathory no black metal e o Death no death metal. Então era isso por hoje, um abraço e até a próxima.